Saudações, caros amigos! Hoje eu gostaria de falar de uma das figuras mais trágicas da literatura brasileira, Alta de Souza. Nascida em Macaíba, Rio Grande do Norte, a 12 de setembro de 1876, Alta de Souza teve uma trajetória de muitas perdas pessoais. Ela ficou órfã de mãe aos 3 anos, que morreu por tuberculose. Pouco tempo depois, seu pai também morreu em virtude do mesmo mal, a tuberculose. Foi, então, cuidada por sua avó, que ela chamava de Indinha, a quem muito amava, e Dindinha também morreu de tuberculose. Um de seus irmãos também padeceu do mesmo mal. O grande amor da sua vida, que foi um promotor público, Jean Leopoldo da Silva Loureiro, promotor da cidade, morreu também de tuberculose, que foi seu namorado. E não bastasse todas essas perdas, um outro de seus irmãos, Irineu Leão, numa noite fatídica em que ele segurava um lampião, o lampião explodiu e ele morreu queimado, aniquilado pelas chamas diante de Alta de Souza. Vale dizer que depois da explosão do lampião, ele ainda passou 18 horas sofrendo e agonizando antes de partir em definitivo. Então, a vida de Alta de Souza foi marcada pelo luto das pessoas que ela mais amava e o seu próprio luto pessoal, íntimo, porque ela também contaminou-se com a tuberculose aos 14 anos e desencarnou aos 24. Ela publicou uma obra única em vida, intitulada Horto. E a gente percebe traço profundo de melancolia, de tristeza, de resignação, muito diferente inclusive de Augusto dos Anjos, que também teve suas perdas pessoais, mas ele era um homem extremamente pessimista. A gente não vê uma palavra nos poemas, na coletânea O Horto, de Alta de Souza, que se refira negativamente no sentido de que ela use termos como Augusto dos Anjos utilizava, falava de cadáver, ossos, podridão. Não existe isso nos poemas de Alta de Souza, porque ela tinha uma virtude que Augusto dos Anjos desconhecia. Ela tinha uma fé inabalável, ela era católica, fervorosa, muito embora fosse uma poeta da segunda geração, romântica, ultra byronista, né? Então ela era extremamente romântica no sentido literal, intenso do termo, mas ela tinha a virtude da fé. E essa fé inabalável que ela transmitiu em seus poemas também a tornou a poetisa mais importante da escola mística brasileira, porque revelava toda a sua religiosidade, toda a sua esperança no porvir, apesar do tom melancólico e ligeiramente amargurado. A gente observa inclusive nos poemas dela que ela fala muito de crianças, porque todos os sonhos que Alta de Souza nutriu na sua vida, o sonho de formar uma família, de ter filhos, o amor da sua vida, tudo foi aniquilado. Ela perdeu tudo, mas ainda assim manteve a sua fé. Isso é uma coisa interessantíssima. Ela publicou essa obra aos 24 anos, pouco tempo antes de morrer. Essa obra foi prefaciada por Olavo Bilac. Foi um enorme sucesso na época. Esgotou-se, a edição esgotou-se em 2 meses. Ela foi aclamada ainda em vida, muito embora tenha desencarnado pouco tempo depois do lançamento da obra. E uma coisa interessante, ela não foi aclamada apenas pela elite da época, mas virou, vamos dizer assim, um personagem popular, porque as pessoas cantavam os versos dela de sofrimento. Eu gostaria inclusive de recitar um desses versos que retrata o perfil
da poetisa e vale muito a pena conhecê-lo, intitulado Fio Partido. Esse ela escreveu mais ou menos um mês antes de morrer. Eis os versos. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir nesse anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando. Quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus este voo infindo há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Esse poema foi escrito em janeiro de 1901. Então a gente revela a melancolia, mas a esperança de Alta de Souza. Então ela não pode e não deve ser esquecida de forma alguma. Vale dizer que ela era uma mulher negra, grande poetisa e tão pouco lembrada hoje em dia. Um aspecto interessante, e isso eu falei também no último vídeo a respeito de Augusto dos Anjos, que ela esteve presente na coletânea Parnaso de Além Túmulo, psicografada por Chico Xavier aos 21 anos. Lembrando que Chico Xavier tinha uma instrução incipiente, ele teve apenas a 4ª série do ensino fundamental. E essa obra de estreia, que ele projetou nacionalmente e causou espanto de eruditos da época, ele psicografou poetas brasileiros e alguns portugueses, mantendo exatamente o estilo daqueles personagens em vida. Interessante que quando Alta de Souza psicografou por meio de Chico Xavier os seus poemas, ela também manteve o mesmo estilo, mas já é outra, vamos dizer assim, personalidade. Apesar de uma certa melancolia, ela revela que ela se libertou do sofrimento. Um dos poemas citados em Parnaso de Além Túmulo é bem interessante, intitulado Hora Extrema, e vale a pena conhecermos. Eis os versos. Quando exalei meus últimos alentos, nesse mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo aos amargores dos meus dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos era o fim dos meus sonhos promissores, do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, que se extinguiam em atroz sofrimentos. Senti, porém, minha alma sofredora, mergulhada nas brisas de uma aurora, que se extinguia, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti serena e jubilosa, em demanda da estrada esplendorosa, que nos conduz às plagas da harmonia. Então a gente percebe que ainda em Parnaso de Além Túmulo, que foi psicografado por Chico Xavier, o estilo é exatamente o mesmo. A personalidade, o indivíduo é o mesmo. E Chico relata em sua biografia, que foi escrita por Marcel Souto Maior, eu havia me comprometido de falar inclusive desta biografia, As Vidas de Chico Xavier, mas me deu o ímpeto de comentar nesse vídeo hoje a Alta de Souza. Mas na biografia escrita por Marcel Souto Maior a respeito de Chico Xavier, ele menciona que quando Alta de Souza manifestou-se pela primeira vez para Chico Xavier para psicografar esse e outros poemas que estão presentes em Parnaso de Além Túmulo, ele teve um sentimento de choro, necessidade de chorar tão grande. Ele não parava de chorar enquanto escrevia, porque o espírito que estava ao seu lado chorava. E chegou um momento que ele não sabia dizer se eram os olhos dele que choravam ou se eram, entre aspas, os olhos do espírito. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir com bastante cuidado.
eu recomendo, sem sombra de dúvida, conhecermos, nos aprofundarmos na poesia de Alta de Souza, belíssima, sabe, que demonstra a elevação moral, a resiliência, a paciência daquele espírito sofredor que vivenciou diversas perdas ao longo da sua vida com resignação e desencarnou aos 24 anos, legando uma única obra em vida, mas uma obra marcante, que deveria ser lida por todos nós, ainda na atualidade, para demonstrar a que ponto um espírito nobre consegue resignar-se diante do sofrimento, tal como fez a Alta de Souza. E, a título de curiosidade, novamente recomendo Parnaso de Além Túmulo, porque se você ler os poemas de Alta de Souza publicados em vida e ler os poemas psicografados por Chico Xavier, você não vê diferença. O que você vê diferença é que há alegria no espírito comunicante. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Leiam os clássicos da literatura brasileira, leiam Alta de Souza. Não nos esqueçamos desse espírito, não nos esqueçamos desse exemplo fantástico de talento, de resiliência, e que Deus nos abençoe. Essa é a dica de hoje. Até breve.